Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre ressignificação. Vamos refletir juntos? Então, pessoal, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar algo sobre ressignificar a vida, ressignificação, se reinventar. De alguma medida, alguns conteúdos que estão relacionados com o tema de hoje já foram falados aqui nesse canal, como por exemplo, sobre crenças limitantes, crenças negativas, sugestões negativas, também sobre a virtude da fortaleza, que está diretamente relacionado com ter uma valentia, ter a capacidade de ressurgir das cinzas, como uma fênix. Também quando a gente falou sobre resiliência, todos esses temas estão conectados. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que me toca bastante porque está diretamente relacionado com o meu campo profissional. Há muitos anos eu me dedico à filosofia da linguagem, à linguística. Desde o meu mestrado até o doutorado eu venho trabalhando sobre significado, sobre referência, sobre crenças, sobre o que cada pessoa pensa com relação à vida, aos objetos e como transforma os seus pensamentos em linguagem e como é importante o contextualismo, ou seja, considerar que cada pessoa tem uma bagagem cultural, uma bagagem de vida e mesmo utilizando as mesmas palavras, podem querer referenciar coisas totalmente distintas. E levando a uma reflexão sobre nossas vidas, a gente encontra a importância da ressignificação. E o que é ressignificar? Se significar é associar um objeto a uma palavra passando por uma crença, ressignificar é dar um novo significado passando por outras crenças a, nesse caso, atribuir a objetos ações. Quando a gente está falando sobre ressignificar, a gente está falando, consequentemente, a situações que já vivemos ou situações que estamos vivendo, mas que nos faz algum mal e que ressignificar, dar um novo significado, vai fazer com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Exemplos. Geralmente, quando a gente fala sobre situações que vivemos em nossa infância, situações traumáticas, um acidente, uma doença muito invasiva, uma operação, um trauma, um sequestro, não sei, uma morte de um ente querido, e a gente ao longo da vida não superou de alguma maneira ou não soube digerir essas situações, a gente chega num estágio em que quando as coisas não dão certo, o que é que a gente faz? Não é porque na infância eu vivi tal e tal e tal coisa. Não é porque no meu lar eu sou abusado pelo meu parceiro. Não porque meu pai e minha mãe me exploram, me podaram, não deixaram eu me desenvolver como uma pessoa e eu sou completamente dependente hoje. Ou talvez eu tenha dificuldades de me relacionar com as outras pessoas porque foi a criação que eu tive. Ou, em situações mais graves, eu sou racista porque meus pais me criaram assim. Eu sou homofóbico. E aí a gente vai subindo em graus cada vez mais complexos. Bem, então, o que tem a ver ressignificar, Kenio, com isso? Seja em situações traumáticas, até situações essas específicas, que nos levam a falar sobre tolerância ou intolerância, sobre xenofobia, sobre racismo, sobre homofobia e todos esses temas, intolerância religiosa, política também, que é o que a gente vive muito no Brasil, que ninguém pode falar nada. Você é do lado A, vai falar alguma coisa pro lado B, começa a briga e a baixaria, principalmente no Twitter. É a rede social própria para esse tipo de barbaridade. Então, vamos aprender a ressignificar. E olha, ressignificar não passa por atribuir um novo significado que não está comprometido com a verdade. Não é que você vai criar significados fantasiosos na sua cabeça. É que você vai tratar de buscar saúde para a sua mente, saúde para a sua vida. Bem, perdi o emprego no momento
em que eu necessitava muito de dinheiro, com 5 filhos para criar e passei por uma situação extremamente complexa. Hoje eu morro de medo de tentar abrir meu próprio negócio. Eu prefiro ter um emprego certo de um concurso, por exemplo. Exemplo clássico esse. Bem, será que não seria a hora de você ressignificar essa experiência que você viveu? Olha, a chave para que a gente possa mudar esse sentimento que foi gerado pela situação é ver por outros pontos de vista. Para qualquer situação que vivemos em nossas vidas, existe um ponto de vista. E olha, falando sobre esse assunto, não tem como eu não me lembrar de uma cena do filme Kung Fu Panda, quando o mestre fala que não existem notícias boas nem notícias ruins. Olha só o que ele vai dizer. Mestre, eu trago más notícias. Shifu, só existem notícias, nem boas nem más. Vê só? Não existem notícias boas nem notícias ruins. O que existem são notícias. Não existem situações boas, não existem situações más, por mais bárbaras que elas pareçam no primeiro momento. Tudo vai depender de como a gente vai enfrentá-las. Parece muito fácil de falar, né? Parece que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. Não, eu estou aqui para a gente gerar reflexão. Claro que eu passei por um montão de situações que eu esbravejei, que eu até peguei briga com Deus. E pedi perdão depois, é claro. Mas por que isso aconteceu na minha vida? Por quê? Será possível? Uma coisa atrás da outra, uma situação atrás da outra? Aí a gente começa a querer comparar com a vida dos outros. Mas fulano tem uma vida muito boa. E eu só levo porrada da vida, mas por quê? E o tempo vai passando e parece que a vida vai nos levando para alguns caminhos, vai nos entregando um repertório um pouco melhor e a gente vai vendo. Olha só como isso foi fundamental para o meu crescimento. Olha só como eu estou melhor hoje. Olha só que maravilha, que bênção foi aquela demissão. Que bênção foi aquela doença que me deixou 6, 7, 8 meses prostrado. E hoje eu vejo que foi um dos momentos mais especiais da minha vida, que me faz ver hoje a vida com outros olhos. Eu ressignifiquei minha vida por causa de tal e tal situação. Você está entendendo? É a mesma coisa quando você tem relações tóxicas no seu ambiente profissional e na sua família. Você pode passar a vida toda só pensando, oh, que pessoa insuportável, que pessoa insuportável, que pessoa ruim. Por que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa é daquele jeito? Por que você não tenta ressignificar esse seu sentimento? Pensar em outra perspectiva. Pensar sobre essa pessoa por outro lado. Tentar aprender da situação. Quando a gente para e a gente vê a vida com essa possibilidade de ressignificar, entendendo que buscando outro significado para várias situações, principalmente aquelas traumáticas, aquelas que se transformaram em nós em crenças limitantes, saber que a gente tem como administrar essas situações buscando outros significados, isso é muito enriquecedor, isso faz a gente crescer demais. É importante a gente compreender, e eu acho que não precisa nem reforçar isso, nós não estamos sob o controle de absolutamente nada. As situações existem, as interações existem e nós estamos vivendo. Agora, eu posso interpretar e viver as situações de uma maneira, você de outra. Isso é próprio do ser humano. Cada um tem a sua individualidade, certo? Nós temos a mesma estrutura, mas temos caráter e temperamento distintos, o que nos entrega a nossa liberdade, nos entrega a nossa vontade, nos entrega essa individualidade própria de cada um. Cada um toma de um jeito. É fundamental entender que o significado de nossas vidas está aqui dentro e não lá fora. Se você começa a entrar nessa, de ficar dependendo dos outros, de ficar entregando a responsabilidade da sua vida nas mãos dos outros, de colocar a vida dos outros como prioridade, se prendendo a esses significados negativos que você colocou na sua vida. E a gente está vivendo uma situação bem favorável para isso acontecer, infelizmente. Da mesma forma que a gente tem agora, em mais de um ano de pandemia que estamos vivendo, da gente parar e pensar sobre nossas vidas, refletir sobre nossas relações, como eu sou como pai, como eu sou como marido, como eu sou como irmão, qual é o meu papel dentro da minha família, se eu estou dando mais valor à minha família ou ao meu trabalho, que geralmente muitos de nós vínhamos
em 2019, numa rotina completamente estressante, de muito trabalho, de muito trabalho, de muito trabalho, buscando viver em automático, sem parar, sem pensar na vida, muitas vezes sem dar valor, o valor real que devemos dar e sagrado à família. E vem a vida, ou Deus, se você crê em Deus, e nos coloca 1 ano dentro de casa, para os que podem. E você só faz reclamar. O significado que você dá, a perspectiva que você vê, é a perspectiva negativa. É o lado do copo vazio, meio vazio, em vez de estar meio cheio. Um exemplo desse copo, né? É de pensar, eu tô só dentro de casa, essa máscara incomoda, mas essa pandemia não acaba, eu não posso praticar esporte. Eu tô praticamente 1 ano sem correr. Eu gosto muito, corria praticamente 5, 10 km por dia. Fim de semana corria 20, 25. Eu parei. Do jeito que eu parei de correr, eu aprendi a cozinhar outros pratos que eu não sabia e me diverti com minha esposa. Quando dava certo, quando dava errado, comecei a valorizar mais boas leituras, comecei a valorizar mais o meu lar, ficar aqui no apartamento, descansar, porque todos os dias você demora. Quanto tempo você perde? Se é que você mora numa metrópole, numa megalópole, quanto tempo você perde do seu trabalho para a sua casa, da sua casa ao seu trabalho? É impossível a gente não ver o lado positivo das coisas. É incrível como tem gente que só sabe reclamar. Ressignificar nossas vidas não é segredo. É um fator importantíssimo para que a gente possa seguir crescendo. Que a gente deixe de ser menos ranzinza. Isso até diminui as pregas do seu rosto. Certo? Eu sei que sobre ressignificação a gente pode falar muito mais, mas o vídeo está ficando muito longo. A gente fala um pouco mais em alguns meses mais para frente. Podemos fazer o vídeo 2 sobre ressignificação. Porque a gente pode falar não só com relação à vida, como desde as coisas pequenininhas do nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva para que essa rede de contatos, essa rede de pessoas refletindo juntos, possa crescer cada dia mais. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Tchau.